Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins. Comigo, professora Pura Moreno. Vamos lá? Vamos então aí, estudante da NASA. Vamos seguindo aí. Agora vamos para a nossa aula 31.1. Quer saber o que nós vamos estudar? Pronto, está aí para você a nossa agenda. A herança lusitana, os primórdios da literatura na nossa língua. Vamos ver vários gêneros textuais, certo? Como, por exemplo, a poesia lírica, de trovadorismo, vamos ver cantiga, vamos ver no humanismo a poesia palaciana, o classicismo, a lírica camoniana, e no teatro nós vamos ter Gil Vicente, né, esse grande autor que você já conhece, e os Lusíadas, tá certo? Vamos embora! O que nós vamos trabalhar? Ao final, você vai ter consolidado aí no conhecimento a condição de identificar assimilações, rupturas e permanência no processo de constituição da literatura brasileira e ao longo da sua trajetória, por meio da leitura e análise de obras fundamentais, cânone, né, ocidental, em especial da literatura portuguesa, e para perceber a historicidade de matrizes e procedimentos estéticos. Olha, viu só? Então vamos seguindo com a árvore do conhecimento, a temática a herança lusitana, os primórdios da literatura da nossa língua. Ok, olha só. Primeiramente, vamos aqui trabalhar a questão do processo de colonização do Brasil. É a partir desse fato histórico que nós vamos entender que ele exatamente inicia no século XVI, certo? Em pleno renascimento europeu. Então, na primeira metade do século XIX, que um sistema literário se consolida definitivamente no Brasil, certo? Mas ainda buscava sua identidade. Olha aí, a literatura de Portugal, ela está ligada não só às origens das letras brasileiras, mas também está ligada à influência exercida sobre nossos escritores ao longo da história. Vocês veem, é toda aí uma vinculação. E falando já dessa questão de ligação, né? Vamos falar dos primórdios. Então, vejam só, nós temos aqui uma obra, né? E aí é o nosso texto imagético para ajudar nessa compreensão, certo? Essa obra, ela é de Bosch, né? Nós temos aqui uma obra que fala, qual é o tema dessa obra? É o religioso e humanos, né? Os temas voltados aqui, porque são vários, certo? São, então, os temas, né? Os temas voltados aí para temas religiosos e humanos, ok? Então, nós vamos ter aí nessa obra o quê? Olha só, são várias informações. Cada quadradinho desse aí nos remete a um tema, ok? Então, o que nós temos no centro dessa tela, que a professora já circulou? Ah, você falou um olho? Sim, né? Nós temos aí, na verdade, observa-se que a partir desta imagem, né, a simbologia de que Jesus está ali no centro, né? E aí nada mais é do que, olha só, um ditado aí que está cravado, né? Vamos ver essas duas setas últimas. Assim, cuidado, cuidado, Deus vê, né? Vem do latim isso aí. E aí, ao redor desse olho, nós vamos ter aí representação, né? Cenas do cotidiano, cenas aí dos pecados capitais. Lembra da aula do clube de leitura? Então, nós vamos ter em cada quadradinho desses cenas de avareza, soberba, gula, ira, inveja, preguiça e luxúria, tá? Então, essa obra traz aí, retrata aí exatamente essas temáticas, certo? Bem, falando assim, nós vamos seguindo agora, olha aí, para outro gênero, saindo aí dessa parte das obras, dessa obra de uma pintura, né? Vamos agora para a poesia. Nós temos aí o mar. A temática é, professora? Fez-se mar. Pronto. Olha só, senhora, o meu penar, demora não, demora não. Vai ver o acaso entregou alguém para lhe dizer o que qualquer dirá. Parece que o amor chegou aí, parece que o amor chegou aí.
e não estava lá, mas eu vi. Eu não estava lá, mas eu vi. Clareira no tempo, cadeia das horas. Eu meço no vento o passo de agora, e o próximo instante eu sei, é quase lá. Peço não saber até você voltar. Ah! Ok, olha só, então nós vamos aqui já seguindo com o gênero da poesia lírica, né, que traz aí o tema, o amor em três campos. Então, em língua portuguesa, nós vamos ter esse lírico amoroso como tema central e vai ser aí documentado pela primeira vez em 1189 ou em 1198, certo? E exatamente naquela época em que ficou conhecida como a Ribeirinha. É o primeiro registro da cantiga de Paio Soares Taveiroz, certo? Então aí o lirismo, a poesia lírica registrada com a cantiga da A Ribeirinha de Paio Soares Taveiroz. Começando nessa parte, a gente iniciou, né, com o que? Fez filmar a letra da canção, daqui, da atualidade, do então, século, né? Certo. O que você vai observar aí? Que aí é um exemplo das cantigas, das questões das heranças lusitanas presente em pleno século XXI. Nós falamos ali anteriormente, né, que foi o registro com Paiós, né? Taveiroz. Pois é, mas já aqui, o que a professora está pontuando no Brasil, né, agora, dentro aí dessa nossa herança, nós temos essa produção, né, mas que vem com toda essa origem. Lembra que a gente sempre fala de literatura? Nasce lá, né? A gente copia, na verdade, mas aí nós vamos ter um período exato em que nós vamos ter a nossa própria identidade. Então, bem no começo da colonização, nós não temos aí essa literatura propriamente dita, tá certo? Beleza? Então, vamos seguindo. Vamos lá. Continuando agora, a gente vai falar sobre o trovadorismo, certo? Vamos aí entender que o trovadorismo, ele está exatamente do século XII a século aí XIV, certo? Então, esse trovadorismo, ele se desenvolveu em Portugal. O trovadorismo, ele está para o gênero da poesia lírico-amorosa e também outras sátiras, que aí vai ter críticas, certo? E não era recitada. Gente, mas ela era cantada. Por isso que nós vamos ter aí trovas, né? Trovas, tá certo? Ok. Bem, falando nisso, está aqui a trova, o gênero, certo? Daquele período do trovadorismo. Então, vamos lá. Que prazer havedes, Senhor, de me fazer de mal por bem, que vos guie quer, e porém peça tanto a nosso Senhor, que vos mudesse coração, que me haver de tão sem razão, prazer haveres do meu mal, pero vos amos mais, came, ou porém peça a Deus assim, que sabes quanto é o meu mal, que vos mudesse coração, que me haver de tão sem razão, muito vos praz do mal que hei, lume daqueste olhos meus, por isto peço a Deus, que saiba a coita que eu hei, que vos mudesse coração, que me haver de tão sem razão, se vou-lo mudar, então, por eu viver e sem mão. Então, aqui nós temos uma cantiga. E nesse período, né, lá do trovadorismo, olha o nome, trovadorismo, porque era cantada as cantigas, havia os cancioneiros, né, que iam o quê? Cantar, faziam as suas poesias e cantavam, usando o quê? Os instrumentos, né? Aí você percebe aqui o uso, né? E eu fazia a leitura das poesias, mas eram cantadas. E não declamadas, não representadas, né? Exatamente. Beleza. Tome nota, vamos lá, olha só. A cantiga de Dom Diniz apresenta algumas características típicas das cantigas de amor, que é um gênero cultivado em ambientes cultos e refinados, né? Da corte aí feudal europeia, certo? Calma, vamos aqui trazer para você o seguinte.
Um trovador confessa seu amor sofre exageradamente, que aí é a coita de amor. Pelo fato, né, de a dama, aí nas trovas vai aparecer senhora, o rejeita e pede a Deus que o auxilie. Então nós vamos ter essas cantigas, essas trovas, trazendo exatamente o eu lírico sofrendo, né? Mas ele sofre exageradamente, porque ele tem aí a rejeição da sua amada, que é a sua senhora, tá certo? Olha lá. Então aqui a gente tem um exemplo. Ai, eu, coitada, como vivo em grande cuidado, por meu amigo que hei alogado, muito me tarda o meu amigo na guarda. Ai, eu, coitada, como vivo em grande desejo por meu amigo que tarda e não vejo, muito me tarda o meu amigo na guarda. Ok, e assim, olha só, o que é mais legal em relação a essas trovas, né? Você percebe que aqui nós já trouxemos para você também o vocabulário. O que quer dizer alongado, né? Distante. E até a gente usa hoje, ó, a Márcia está alongada hoje, ela está distante, né? Temos aí guarda, que é o serviço militar, tá? Para você entender dentro do contexto aí do exemplo. E o bacana é que assim, nessa cantiga, o trovador, né? Ele faz aí, trazendo a composição com o eu lírico, mas quando ele diz ali no primeiro verso, ó, ai eu, coitada, como vivo em grande cuidado por meu amigo, que aí alongado. Coitada, mas era só para uma pegadinha. Ele ali não utilizava a referência, certo? Muitas vezes estava no masculino, ali no feminino, né? Mas era apenas para não ser identificado, certo? Então nós vamos ter muito isso na característica aí das trovas, né? Das poesias aí, da verdade, sendo aí cantada pelos trovadores, tá certo? Então aí para você, veja bem, declamando aí esse sofrimento. Ai, eu, coitada. Olha aí, é um exagero, né? Um sofrimento exagerado, porque a amada não queria, tá certo? Beleza, então aí nós vamos seguindo. Vamos agora adiante, trazendo para você o seguinte. Embora as cantigas, vamos destacar aí as cantigas. Embora as cantigas tenham sido escritas por autores do século masculino, olha só, é um eu lírico feminino que faz suas confissões amorosas, viu? Eu pontuei para você no exemplo, né? Ele fala, ai, coitada! E o eu lírico está no feminino, mas quem escreve é o autor do sexo masculino, tá certo? Isso é um detalhe importante para você fazer aí a sua análise quando estiver em textos aí literários. A mulher, gente, a mulher na trova, né? Ela, em geral, reclama a falta do amado. E esse amado, dentro da cantiga, ele é citado com o termo amigo, tá? Quando você estiver aí lendo, interpretando essas cantigas, quando tiver amigo, é o amado. Que aí ela reclama a falta desse amado que abandonou ou está em serviço militar, né? Porque naquela época, colonização, né? Combatendo os mouros, olha aí, ó, invasores de Portugal. Então, só para dar uma situada, um contexto quando você estiver fazendo a leitura das cantigas, tá certo? Beleza. E aqui outro exemplo, né? Nós temos agora o tema Amor Brando, de canção de Carina Buck. Da atualidade, né? Porque nós estamos trazendo poesias, fazendo esse diálogo, já que nós estamos falando da herança, né? Da herança lusitana, tá certo? A cantiga, lá do século, né? Meados do século XIX, certo? Século XVI, século XVII. No início, bem né? do início da colonização. E agora, Século este XIV. exemplo atual. Eu já sinto um calor de amor. Quando você chega aqui, eu já sinto um calor de amor. Quando você chega aqui, tava tudo tão facinho, não no rasinho. Eu sem me dar conta de sim. Agora sinto um calor de amor. Quando você chega aqui, eu te peço que
se aproxime de mim um pouco, mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você for embora. Então, aí nós vamos perceber, né, que nós temos nessa produção as marcas poéticas do trovadorismo, certo? E essas marcas, elas permanecem em nossa cultura porque é uma herança, né? Então, você vê que o eu lírico aqui também, né, ele se posiciona. Olha, no primeiro verso, eu já sinto um calor de amor, quando você chega aqui, né? Ou seja, ela também está com saudade do seu amado. Eu já sinto um calor de amor quando você chega aqui. Claramente esse eu lírico aí mostrando, né, essa parte de saudade. Então aí a presença, né, da marca, certo? Essa repetição do verso, né? Também, para né? frisar, para dizer que está sofrendo. Dando ênfase, né? Exatamente. Beleza. Então, olha só, as cantigas de escárnio e maldizer. Vamos ver como é essa característica. Como é que ela é produzida? Do que ela fala? Será que ela fala de sofrimento, como a cantiga de amigo, o cantigo de amor? Vamos aqui ter atenção a isso agora. Duas cantigas, a de escárnio e maldizer. Bem, primeiro, que essas cantigas elas eram sátiras, né? E objetivaram fazer críticas sociais ou mesmo críticas pessoais. Vamos circular aí o objetivo dessas cantigas. Então, o autor produzia a cantiga de escárnio com críticas sociais ou aí críticas pessoais, né? Beleza. Muito populares pelo humor. Olha, vai ter humor nessas cantigas. Por muitas vezes é aquele humor grosseiro, no caso da cantiga de maldizer. E vulgar ou indireto e sutil, no caso das cantigas de escárnio. Elas eram bastante apreciadas. Vamos aqui então agora para o exemplo. Olha só, no humanismo nós vamos ter a poesia palaciana, tá certo? Calma. A poesia palaciana, ela tem aqui, olha só, primeiro... Há uma questão da diferença, né? Aqui, ó, já na poesia palaciana era diferente lá do trovadorismo. Trovadorismo, cantiga, então trovas, cantadas. Né? Isso. Já nas palacianas era o que? Tipo, recitada em tom, assim, de comício. Era como declamada. Declamada. Então, vamos tentar ver como é que se declama, Madinha. Tipo, a poesia palaciana é o tema Vossa Grande Crueldade, de Francisco da Silveira. Vamos lá. Vossa grande crueldade, minha grande desaventura, vossa pouca piedade, com minha grande lealdade, de mistura fizeram minha tristura, a qual já tenho em mim jaz, tanto nos bofes metida, que me entristece e me faz, que me pese a vida. Cesse a vossa crueldade, mude-se minha aventura, que por tendes fermosura, tende também piedade, de mistura, não me mate esta tristura. Ok, então assim, viu só? Então não é muito fácil, né? Você declamar, né? Tem que ter toda uma preparação. Mas aqui a gente tenta, né? Combate aqui o seguinte, a gente traz para você uma forma que... para que você também fique aí instigado, né, na poesia. Legal, né? E a professora ficou emocionada, e aí ela já ficou, né, para lá e para cá, mas é isso mesmo. Aqui a gente faz ao vivo para você, tá certo? Bom, primeiro que lembrar que a diferença, né, do trovadorismo, essa produção poética, né, em que lá nós vamos ter as trovas cantigas, né, cantadas, com instrumentos musicais, e aqui no humanismo nós vamos ter aí a declamação de poesias palacianas, e aqui, claro, a gente também traz o vocabulário para você, né, para ajudar. Nós temos aí 6 termos, é isso, Márcia? Vamos lá. O primeiro termo diz o seguinte: desaventura, que é desventura, falta de sorte. Segundo termo:
É piedade, que é piedade. Terceiro Trestura, termo. tristeza. Quarto. Jaz, está sepultado. E o quinto. Bófis está aqui usado no sentido figurado, linguagem conotativa, que é o coração. E tristura, tristeza novamente. Lembrando, amadinho, que você... Ai, que linguagem é essa? Aqui é o galego português. E sempre voltado à questão da nossa herança lusitana, certo? Nunca vamos assim dizer que acaba o estilo, acaba ali vamos dizer assim, as características de uma escola com a outra. Não, né? O poeta, né? Ele aí é um ser humano, ele tem toda uma construção, uma vivência. E é por isso que nós vamos ter sempre ali essas marcas, né? E é o que nós estamos mostrando aqui, de uma para a outra, tá? Vamos lá, seguindo, nós vamos ter agora a questão da poesia palaciana. Vamos conversar sobre ela. A poesia palaciana, ela é cultivada no humanismo, bem como a gente pontuou no início. Ela era produzida pelos nobres, certo? E retratava os costumes da corte, por isso palaciana. Era feita para ser lida ou declamada. Assim, o que acontecia, por exemplo, nos saraus, realizada nos domínios do palácio, né? E aí a separação entre a palavra e a música, ela foi de grande inovação dos poemas palacianos. Serviam-se obrigados a elaborar mais versos, o ritmo, a musicalidade, certo? Antes garantido pela melodia e pelos instrumentos, né? E aí nós estamos nos remetendo lá às cantigas, tá certo? E aí nós vamos ter todos os instrumentos, como nós vamos, a alaúde, né? Que era para ajudar a dar toda essa harmonia na apresentação das cantigas. Já nós vamos ter aqui o classicismo, em que nós vamos ter uma construção literária, né? Com a temática aí voltada de Camões, a lírica de Camões. Tá, como acontece essa construção? Nós vamos ter um contexto da época que era das grandes navegações. As primeiras edições de rima, certo? Que é essa obra lírica de Camões, de 1595 a 1598. Aí, o poeta ele tinha conservado alguns traços de inspiração medieval na sua lírica. Ele inova exatamente numa abordagem amorosa e no uso de referências clássicas. É aí que vem a sua inovação, ok? Bom, vamos então aqui um pouquinho de Camões, perceber essa inovação. Um mover de olhos brando e piedoso, sem ver de que um riso brando e honesto, quase forçado, um doce e humilde gesto, de qualquer alegria duvidoso. Um despejo quieto e vergonhoso, um repouso gravíssimo e modesto, uma pura bondade manifesto, indício da alma limpo e gracioso. Um escolhido ousar uma brandura, um medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Circe e o mágico veneno que pôde transformar meu pensamento. Camões. Também um vocabulário para te ajudar, certo? Que nós temos aqui nos termos gesto, né? Que aí para a poesia é a face, né? É o rosto. Despejo, ausência de despejo, que é a vergonha. Desinibição, descontração, brandura, que aí no poema a ternura, né? Circe, né? O que vem a ser esse Circe, né? Da minha Circe e o mágico veneno. Divindade da mitologia grega, tá? Que atraía com seus cantos, né? Aos marinheiros e dava ali as porções que os transformava em porcos, né? Certo? Isso lá na Odisseia de Homero. Circe transforma os companheiros de Ulisses em animais. Ok? Bom, seguindo aí, vamos entender agora o poema, né? O mover de olhos brando e piedoso trata da mulher não particularizada, ok? Mas que representa todas e, ao mesmo tempo, nenhuma especial.
Em muitos textos de Camões, está presente não exatamente o amor pela mulher, mas pela possibilidade de que ela proporciona de despertar esse sentimento absoluto no eu lírico. Então, trata-se, portanto, de um amor racional, impessoal, ou seja, do amor ao amor, ao sentimento amoroso sublime. Chegando agora a vez, claro, né, do Gil Vicente, esse nosso dramaturgo português. E estamos no humanismo, certo? Teatro no humanismo. Vamos aqui então ao gênero, né? Texto teatral. E aí você já trabalhou, já estudou, já leu. Então, para você, isso aqui está na sua intimidade. Márcia, vai lá, você é fidalgo ou o diabo? Eu vou ser o diabo. Beleza. Meu pai é terra. Então vamos lá, fidalgo. Porém, aqui terra passais? Pera o inferno, Senhor. Terra é bem sem sabor. Quê? E também casombais? É passageiro e passageiros, achais pela tal habitação? Vejo-vos eu, em feição, peraí é o nosso cais. Parece-te a ti assim? E que espera-te, guarida? Que leixo nas outras vidas, quem reze sempre por mim. Que reze sempre por ti? Tu viveste o teu prazer, cuidando cá, quarecer, porque reze lá por ti. Embarca já, ou embarcai, que a vez de ir à derradeira, mandai meter a cadeira que assim passou vosso pai. Pela fé, não embarco nada? Bom, então assim, Gil Vicente, né, o nosso dramaturgo português, ele seguiu as tradições religiosas e profanas do teatro medieval na criação de seus personagens, certo? Então, além dos autos religiosos ligados à tradição medieval, o nosso dramaturgo Gil Vicente, olha só o nosso, né? Gil Vicente, ele escreveu farsas, peças que compõem um retrato satírico e crítico da sociedade, englobando os plebeus, o alto e o baixo clero, certo? A nascente burguesia urbana e os fidalgos, como, por exemplo, na farsa de Inês Pereira, que tem farelos, olha aí, e também na trilogia das barcas, ok? Então, aqui mais produções, né, que Gil Vicente aí compôs. E nós vamos ter o quê? O classicismo português com os Lusíadas. Foi exatamente em 1572, a obra reúne o quê? 10 cantos e 1.102 estrofes. Diferentemente de narrativas que surgiram de cantos populares, anônimos, como a Ilíada e Odisseia, os Lusíadas, assim como a Eneida de Virgílio, é uma epopeia artificial porque foi inventada por um autor, Camões, a partir de uma necessidade histórica, a expansão marítima. Que você sabe que os Lusíadas vai contar o quê? A conquista de Vasco da Gama. A Pura sabe disso. Vasco da Gama. Opa, Vasco! Chamou? Timão! Então vamos lá. Mas não é disso não, né? Vocês estavam falando de literatura. Aqui um pouquinho, né, Márcia, para contextualizar o nosso estudante aí sentir e perceber essa construção poética, né, dos Camões, da obra Camões, os Lusíadas. E ó, lembrando aí ó, as pessoas, né, na beira do cais, né, e a pessoa chegando ou partindo, se despedindo. Então vamos aqui, ó. Ô glória de mandar a ovan cobiça, desta vaidada quem chamamos fama. Ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama.
que castigo tamanho, que justiça. Faze no peito vão que muito te ama. Que morte, que perigo, que tormentas, que crueldade neles experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida de fazenda de reinos de impérios. Chamo-te ilustre, chamo-te subida, sendo digna de infantes vitupério. Chamo-te fama e glória soberana, nome com quem se o povo nécio engana. A que novos desastres determinas de levar este reino e esta gente? Que perigo, que morte lhe destinas, debaixo de algum nome preeminente? Que promessa de reinos e de minas e de ouro que lhe farás tão facilmente? Que fama lhe prometeras? Que histórias? Que triunfos? Que palmas? Que vitórias? Então, aqui um trechinho, né, de O Lusíadas de Camões. O que você pode perceber aí da questão do gênero, né, dessa narrativa? Aqui, o que a gente consegue encontrar? As rimas, né, já fazendo uso das rimas, né, a combinação, né, das palavras cobiça, ó, com atiça, fama com chama, ama, olha só, tormentas com experimentas. Vai ter uma aula exclusiva aqui sobre as combinações, né, das rimas. Tá E certo? são as rimas que dão aí essa musicalidade, o né? ritmo. Mas aí, voltando à temática, você vai focar que está sendo narrado, né? Toda aí as aventuras, né? Dessas navegações, dessas viagens, dessa descoberta, certo? Marítima. Lembrando, marítima. Tem muito mais, né? Esse é um trechinho de um canto só. Vocês viram lá que tem 1.100, né? 1.102 estrofes. Então, por quê? É uma viagem longa, uma leitura longa, mas é uma leitura cheia de aventuras, né? Vamos ver, tem muita curiosidade, você que gosta aí de contos fantásticos também, certo? Aqui para a gente encerrar essa aula, você pode se aprofundar, né? Seguir, fazer a leitura completa, se tiver um tempo, certo? Mas um pouco foi para para mostrar as heranças, né, lusitanas. Lusitanas, certo? Viu só, a gente sempre fazendo aquela comparação, né, nas letras da música agora, do século 21, 20 também presente, lá comparando lá com as cantigas de amor, cantigas de amigo. Agora você pode até quando ouvir, né, uma música aí de dor de cotovelo, e que você vai dizer, eu já sei, né, no mínimo aquele amor proibido, né? Saudade, né, sofrido, né? Ai, não, né? É melhor outro tipo de música, essa não. Mais uma aqui, mudar um pouquinho? Valeu, porque então. Chegou o momento do gente. Trabalhando o Gênero. Qual será a nossa produção, né? Olha só, você vai pesquisar, Amadinho, sobre o quê? Sobre as poesias. Aqui, ó. Bora aqui chamar ele para ele olhar. Vai lá. A poesia palaciana. A gente já falou um pouquinho. Por que o nome de palaciana? Palácio. Palaciana. Palácio. Declamação. Pelos nobres, né? A nobreza. Exatamente. Você aí já... Ai, professora, poesia palaciana é aquela que era cantada. Não, amadinha, que era aquela declamada. E para os reis, né? Os palácios. Mas isso não existiu? Existiu. Tanto é que nós estamos em um momento, né, histórico em que aí nós temos a passagem triste, né, Márcia, a gente diz, né? Quando a gente perde alguém e uma representação mundial, querida, né, da rainha, né? Então, assim, eu acredito que vocês também estão aí acompanhando, e era exatamente, né, para público, para esse tipo de público, que no início nós vamos ter esses gêneros aí literários
sendo produzidos, sendo apresentados, né, também, tá certo? Então, essa declamação vinha para essa plateia, ok? Não estou dizendo que era exatamente para a plateia da rainha, né? Não, né? Do castelo de... Como é? O índio, não sei nem pronunciar direito, né? Mas é muito bom remeter um pouquinho a esse fato histórico agora do momento, tá certo? Bem, então o que o Trabalhando o Gênero vai aí solicitar de você, estudante? Olha aí, pesquise sobre poesias palacianas, outras pesquisas. E aí ele vai pesquisar, ele vai fazer o quê? Amadinha, joga aqui pra gente acompanhar com ele, pode ir lá. Vai ter o quê? Vai ter o momento dele, né? Ele, além dessa pesquisa, ele vai colocar lá no seu portfólio todas as pesquisas que ele conseguiu encontrar, tá? Ai, Amada, eu não consegui. Claro, porque quase não tem registro, Amadinho. Entendeu? Certo. Aí, o que você conseguir encontrar, você pode fazer o recorte ou você vai copiar, pode enfeitá-la e colocar no Beleza, então olha só, vai na própria aula. Ah, peguei você, né? Ah, professor, não tenho como pesquisar. Mas nós temos aí exemplos, né? Deixamos aí na aula. Você pode fazer a transcrição. No momento, você pode fazer a releitura, voltar para o tema, entender o que está sendo dito ali naquela poesia, tá certo? Aí depois você faz a ilustração de acordo com o tema que está ali na poesia. E é claro, você apresenta para os amigos, apresenta para a escola, apresenta para a sua sala de aula e no final você vai colocar no seu portfólio como trabalho final, né, aí das produções do Trabalhando o Gênero do nosso componente de língua portuguesa, tá certo? Valeu, então! Aí até a próxima! Até a próxima!